Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga, corpo, mente e espírito. Transcender o físico para tocar o sagrado. Gente, para aquelas pessoas que acompanham o nosso programa, hoje eu estou trazendo um amigo, digamos assim, de longa data. Longa data. E eu falo com franqueza, há algum tempo atrás eu não sabia que ele era espírita. Eu fiquei sabendo disso há não muito tempo. E um dia eu estava no Lar de Joaquina e ele chegou para assistir uma palestra de uma outra pessoa que eu não lembro o nome. Eu me surpreendi, né? Até depois conversamos e ele topou vir hoje no programa. Eu estou me referindo ao meu amigo Joel Dutra. Joel, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Jair. Pela presença aqui hoje, para a gente bater um papo sobre um assunto muito importante. Seja bem-vindo. Eu que agradeço e fico sempre, né, pensando nas coisas do Criador. Quando tem esse tipo de reencontro, né, de pessoas que a gente conhece há tanto tempo, acaba conhecendo, conversando, mas não se sabe exatamente de todas as particularidades de cada um. Eu já sabia que tu era espírita desde o tempo que eu te conheci, né? E agora nos encontramos aí para poder trocar esta conversa, esse papo. Exatamente. E o nosso papo hoje vai versar sobre a dor, as aflições, a justiça. Joel, as religiões, as religiões tradicionais, e eu fui criado numa religião tradicional, certo? Elas não têm respostas convincentes, digamos assim, para explicar por que eu sinto dor, não exatamente dor física, mas dor moral, também dor física. E pessoas boas, que a gente reputa como pessoas boas, sentem aflições. O Espiritismo tem alguma resposta convincente para isso? Jader, esse é um assunto que é de extrema importância para nós espíritas e para a doutrina espírita, porque sim, o Espiritismo traz para nós um conforto, um consolo muito grande a respeito exatamente dessas questões que algumas religiões têm alguma dificuldade de explicar, ou então explicam e se limitam a algumas facetas da vida, né, do ser humano. E a partir do momento em que, né, na década de 50 do século XIX, quando Kardec, né, começa a fazer toda essa codificação, né, se abre um leque inimaginável antes, que era exatamente a questão da vida após a vida, né? Muitas religiões hoje ainda se limitam a uma vida corporal e uma vida única e trazem algumas explicações que, na grande maioria das vezes, não satisfaz algumas das perguntas que nós normalmente nos fazemos, né? Por que crianças tão pequenas acabam, né, falecendo ou então padecem de doenças graves? Por que indivíduos que são maus têm uma vida, né, de bonança, enfim, e são questões que algumas religiões não trazem algo que seja
como tu disseste, convincente. E a partir do momento em que a gente vê que a vida, na verdade, é uma única, mas nós temos várias existências, e através dessas existências nós vamos aprendendo, vamos experimentando, experienciando várias atividades, vários conceitos, várias culturas, né? Nós acabamos entendendo que é bem mais fácil de se aprender, se apreender esta questão trazida pela doutrina espírita, de que né, nada mais é do que uma sequência de aprendizado que nós temos, que não cabe em uma única existência, que não cabe, né, da vida do berço ao túmulo, mas que vai muito além, né? O berço é uma porta de passagem, e nós, por incrível que pareça, nós temos a ideia de que esta é a vida verdadeira, quando na verdade, quando a gente deixa o corpo, nós estamos voltando. Eu lembro e vejo, e é comum da gente ver em algumas cerimônias fúnebres e tal, as pessoas comentando, né, foi embora, né, enfim, e na verdade ele está voltando, nós é que estamos num país estrangeiro, vamos dizer assim. Exatamente. Né? E aí nessa questão toda a gente acaba tendo esse consolo, né? E uma das coisas que também a gente aprende é que nesses momentos de dor, de passagens pesadas para algumas pessoas, né, a primeira coisa que tem que se fazer é exatamente isso, é consolar, né? A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, né? Não é uma doutrina esclarecedora, ou seja lá o que for. Primeiro nós precisamos consolar, e é isso que Cristo fazia, né? Muitas vezes ele primeiro consolava, mesmo aquelas pessoas que muito pouco contato tinham com ele, né? Quando tocavam as suas vestes, enfim, o que ele fazia? Né? Ele consolava no sentido de dizer, a tua fé te salvou. Né? Não foi ele, não foi... Né? Joel, me permite fazer uma pergunta muito particular que tu responde se quiser. Tu entraste no espiritismo pela dor? Acho que como 99%, né, dos espíritas, né, entraram pela dor, eu também. Né? Eu tive alguns episódios na minha vida de depressão, enfim, isso quando eu era muito jovem ainda, com 17, 18 anos, e a partir daí eu comecei a buscar respostas, inclusive para o mal que eu sofria. E aí fiz todo aquele périplo, né, que muitas pessoas fazem, né? Eu era católico, enfim, tinha esta crença católica porque eu aprendi da minha família, mas ela realmente não me satisfazia. E aí ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu fui, né, buscando aprender, ver como as coisas aconteceram, até que quando eu conheci a doutrina espírita e comecei a estudar, porque a doutrina espírita eu conheço há 30, 40 anos. Sim. Mas quando eu comecei realmente a estudar, o mundo se abre, é uma coisa fantástica e que te dá uma tranquilidade e te ensina a tu suportares a dor, porque tu a compreende. Porque quando não se compreende a dor, né, a gente se revolta, a gente luta, a gente grita, mas a partir do momento em que tu compreende toda a razão, né, ainda que tu não saiba exatamente qual é o fundo daquela dor, de vidas passadas, da vida presente, enfim, mas tu passa a compreendê-la e aí ela se torna, de algum modo, a tua mestra, a tua professora. E aí o crescimento é exponencial, eu diria assim. Sabe que eu acho que foi essa semana que de vez em quando me aparece no Facebook alguns videozinhos, né, de espíritas falando, e um disse assim, que estava sendo entrevistado, ele disse assim, sabe qual é como é que é? O contrário de morte? Não, perdão, ele disse assim, ele perguntou para o entrevistador, sabe qual é o contrário de vida? Ele disse, morte. Não, o contrário de morte, perdão, eu fiz uma enrolação, o contrário de morte não é vida, é nascimento. Né? É exatamente isso. E Joel, nós nascemos muitas vezes, né? Queiramos ou não, acredite nisso ou não, cada pessoa tem a liberdade de acreditar ou não. E isso que tu falaste aí agora, a doutrina espírita nos explica de forma clara, porque eu não entrei pela dor, eu entrei em busca de respostas. E hoje, todas as respostas que eu tenho
faz isso aí que tu disse, me consola, me faz entender e não ficar blasfemando aí inclusive contra Deus. E a partir do momento em que a gente adentra esta doutrina maravilhosa, né, a gente acaba compreendendo que justamente por esse encadeamento de existências, vamos dizer assim, não de vidas, porque vida é uma única, né? Exato. Nesse encadeamento de existência, nós vamos nos aperfeiçoando e é comum que a gente erre. E, aliás, é bastante comum que no início da caminhada a gente cometa mais erros e com esses aprendizados, né, com esses erros, a gente vai se burilando. E eu não sei porquê, mas eu tenho comigo que a questão central do Livro dos Espíritos, né, para mim, é a que diz, né, quando Kardec pergunta para os espíritos qual é o meio mais eficaz de se resolver, né, as nossas dores. Não é exatamente a pergunta assim, né, que é a questão 919. E os espíritos respondem, né, um sábio já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esta, para mim, é a questão central do Livro dos Espíritos, porque tudo que a gente conversa, no fim, converge para isso. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos trabalhar para que, com esta compreensão de nós mesmos e para esse perdão que muitas vezes nós não nos damos, né, nós começamos a entender que somos criaturas em desenvolvimento e rumo à evolução, né? E quer queira, quer não, né, as vidas ou as existências sucessivas nos acumulam muito conhecimento. E este conhecimento é o que liberta, né? A ignorância é a dor. O conhecimento aplicado junto com uma moral, ou seja, com aquela coisa que o Cristo nos ensinou, né, de olhar ao próximo, enfim, né, de ter no próximo a imagem e semelhança do Criador e da criatura, né, faz com que a gente consiga, ao seguir nesta caminhada, apresentando todo esse conhecimento que vem de muito tempo, né, seguindo um trilho reto, correto, né, com menos dor. Joel, a produção está me dizendo que, não sei se passou rápido, passou devagar para ti, muito mas rápido. Os primeiros 15 minutos da primeira parte do programa estão terminando. Mas eu quero te deixar um questionamento para te responder no início do segundo bloco, que é o seguinte. Hoje nós vivemos essa vida carnal, correto? Uma vida material, de sofrimento, todos os sofrimentos que a gente conhece sobejamente. Eu te pergunto, uma pessoa boa, depois que ela desencarna, depois que ela morre, lá no mundo para onde ela vai, que na verdade não é que a pessoa vai, a pessoa, como tu mesmo disse, ela retorna. Sim. Lá existe, essa pessoa vai continuar sofrendo lá? Sim. Tu entendeu? Entendi. Eu fui claro, ok? Início do segundo bloco, combinado? Combinado. Tá legal. Gente, estamos encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods & Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E para quem acompanha o nosso programa, o nosso intervalo é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência,
sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda, há 40 anos o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo aqui com o Joel Dutra. O Joel é um trabalhador do Lar de Joaquina, palestrante inclusive. E dizem que é dos bons, né? Não sei. Também não sei. Também não sei. Tu também não sabe. Gente, eu estou batendo um papo com ele sobre dor física, moral, aflições. E eu deixei um questionamento para o Joel responder agora, no início do segundo bloco, que é o seguinte: quando nós deixamos o corpo, que nós retornamos à nossa verdadeira pátria, aquilo que nós sofremos aqui, Joel, aquelas angústias, aquele sofrimento, seja ele físico ou moral, enfim, a gente leva isso para lá também? Complementando aquilo que a gente já tinha conversado no primeiro bloco, né? As existências são muitas, mas a vida é uma única, né? Ah. Então, as pessoas têm, às vezes, a imaginação de que quando deixa o corpo físico, tudo se transforma, né? E algumas ainda, sem qualquer demérito a qualquer religião, mas tem aquela crença de céu e de inferno, enfim, né? Mas, na verdade, como a vida é única, nós continuamos existindo do mesmo jeito que nós somos aqui neste momento, né? Então, não perde a tua linha, por favor, de raciocínio. Quer dizer que aquele negócio que as pessoas dizem no velório, ele descansou? Na verdade não, né? Porque a vida segue quase que do mesmo instante, né, temporal do momento em que o corpo deixa de funcionar. Carregamos as nossas dores, carregamos os nossos sentimentos, carregamos, né, exatamente aquilo que somos. Mas os espíritos dizem que há uma diferença, e essa diferença é bastante importante. Porque quando nós deixamos o corpo físico, nós não temos mais a capacidade de levarmos conosco aquelas máscaras, né, que o ser humano tem e que o ser humano normalmente, né, seja através da hipocrisia, seja através do talento de representar, consegue disfarçar muitas vezes. Quando se perde o corpo físico, isso não existe mais. Então, às vezes, do outro lado, a realidade talvez seja até um pouco mais dura daquela que nós estamos aqui. Né? Porque quando nós vamos encarar alguém que nos precedeu, né, na vida após o túmulo, esta pessoa vai nos enxergar exatamente como nós somos, né, sem aquelas máscaras e proteções, enfim. E aí talvez o sofrimento em alguns momentos seja até um pouco maior, mais intenso, né? Mas isso é sempre de modo de consciência, né? Tudo acontece nesta questão toda de deixarmos o corpo e sermos mais puros, no sentido de sermos aquilo que realmente somos. Né? E aquilo que acontece aqui deste lado da vida, vamos dizer assim, do outro lado também acontece. Nós nos afinizamos com as pessoas, né, que pensam e produzem coisas semelhantes. Quando nós deixamos o corpo, continuamos da mesma modo, né? Não vou eu pensar que eu sou alguém muito mal, que produz coisas ruins,
e que quando eu desencarnar, eu, do outro lado, eu vou encontrar só anjos. Vou enfim, virar né? santo. Ou virar santo, né? Isso não existe, porque a vida continua, a vida é uma única, né? Então, sim, dependendo do que a gente faz aqui, o sofrimento é maior ou menor do lado de lá, pela consciência, porque a consciência nos encontra. Aqui, enquanto estamos encarnados, nós conseguimos, de algum modo, muitas vezes amortizar algumas coisas que nós fazemos. Lá não tem jeito. difícil. Vou aproveitar e te fazer uma pergunta. E os espíritos, digamos assim, não aqueles espíritos evoluidíssimos, um Jesus da vida, não é isso. Mas aqueles espíritos mais evoluídos, digamos assim, que um dia nós vamos chegar lá, né? Sim. Eles também, de alguma forma, eles sofrem, digamos assim. O Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele traz 3 espécies de espíritos após a desencarnação, né? O que ele chama de espíritos felizes, os espíritos medianos e os espíritos sofredores. Os espíritos felizes são aqueles que têm consciência, né, de que estão vivendo uma vida temporal, né, no sentido de estar na carne por algum tempo, procuram viver os ensinamentos do Evangelho, procuram seguir as leis de Deus, que já são os espíritos mais evoluídos, e quando eles desencarnam, né, eles são considerados, entre aspas, felizes, e a gente teria que usar 3 ou 4 programas para definir felicidade, né? Certo. Mas eles são felizes porque quase que imediatamente, ou pouco tempo após, né, o desencarne, aquela perturbação cessa e eles já sabem exatamente que estão no mundo real, né, o mundo dos espíritos, e se portam na medida do conhecimento que tem. Então, quanto mais evoluído mais o espírito consegue se desprender do envoltório corporal, vamos dizer assim, e mais rápido ele se dá conta de onde ele está e, portanto, a felicidade é o menor sofrimento, né? Porque compreendem tudo, né? Os espíritos evoluídos estão nesta categoria. Quando vêm para cá numa missão, né, ou mesmo que ainda tenham algumas provas para, de algum modo, se aperfeiçoarem, né? Quando voltam para o mundo espiritual, não há o sofrimento daqueles que são os considerados, né, os sofredores. Tu falaste aí uma palavra que eu vou te fazer um questionamento em cima dela. Tem algumas provas. Ok, aí eu vou reencarnar. Olha, tu vai passar essas determinadas provas aqui, ó. Vai ter esses, isso aqui causa algum sofrimento, X, Y, Z. Eu posso dizer, não quero, estou fora, como se diz na gíria. Não quero reencarnar, é possível isso? É possível até uma certa medida, né? O espírito, ele continua com o seu livre-arbítrio, né? A semeadura é livre, né? A colheita depois, enfim. Mas quando nós estamos na erraticidade, que é o que a gente chama como sendo o mundo espiritual em que nós estamos, a grande maioria dos espíritos escolhe as suas provas, né? Faz uma espécie de programação reencarnatória que é justamente para tentar se melhorar naqueles episódios em que houve alguma espécie de falha, né? Cometeu algum erro, alguma coisa assim. Então, alguns espíritos são mais renitentes, eles buscam de algum modo permanecer na espiritualidade, mas essa permanência em determinado momento, se não é de modo voluntário, e eu vou repetir aqui de novo, né, sempre, a grande maioria é voluntário, o retorno com as provas que a gente precisa, né, são casos muito, muito poucos, vamos dizer assim, de uma reencarnação compulsória, porque há necessidade da evolução. A evolução é uma lei de Deus, ou seja, há um imperativo legal, vamos dizer assim, usando né, o termo que eu sou mais acostumado aqui na Terra de usar, um imperativo legal de Deus de evoluirmos. É possível que tu resista algum tempo à reencarnação, de não vir aqui sofrer, né, algumas provas, ou passar por algumas provas? Por um tempo, acredito que sim, mas vai chegar o dia em que, ou neste planeta, ou né, em algum outro planeta em que precise de seres humanos inteligentes, mas que se grudam, vamos dizer assim, a esta resistência ao bem, né, acaba, de algum modo, né, encarando e tendo que seguir na sua caminhada evolutiva através das provas, enfim. Joel, nós nos preparamos durante um tempo
até bastante longo na espiritualidade para enfrentarmos, na nossa encarnação, as dificuldades do mundo planeta Terra, correto? Agora, por que eu me preparo lá? Eu não sei precisar quantos anos eu me preparo no mundo espiritual para vir para cá, para enfrentar as provas que me são necessárias. E chegando aqui, eu rodo. Não digo rodo não do verbo derrapar, do verbo, no colégio, né? O fulano rodou, né? Por que eu não consigo, na maioria delas eu não me saio bem? Se eu me preparei lá, por quê? Na verdade, assim, a matéria, esse corpo denso que nós temos, tem as suas leis também, né? E as leis deste corpo denso são bastante rigorosas e eu diria até vigorosas. Eu lembro de um episódio no livro Renúncia, né, em que Lívia está já num outro plano espiritual muito elevado e ela, como sente a necessidade de acompanhar um grande amor da vida que ela tinha, ela pede à espiritualidade maior que venha, né, para a Terra. E o orientador dela lá, o mestre, né, que conduz toda a experiência dela, pergunta: tu tens certeza que tu queres passar por esta prova? Porque tu não tens mais necessidade de voltar àquele planeta. Porque a matéria tem os seus imperativos e muitas vezes, né, esses imperativos fizeram com que grandes nomes e grandes espíritos falharam. Ou seja, nós nos programamos, né, mas graças ao esquecimento do passado, de várias outras coisas, porque se nós tivéssemos essas lembranças, talvez nós não conseguíssemos conscientemente, né, cumprir com as provas que nós nos propomos. Então, graças a esse esquecimento, muitas vezes aquilo que nós nos propomos, em razão deste imperativo da matéria, da necessidade de nós passarmos por estas provas, por esta escola que é a Terra, né, acabamos nos atrapalhando, vamos dizer assim, né? E aí temos que repetir de ano, né? E aí muitas vezes... Aí rodamos, né? Aí rodamos, né? O negócio é complicado porque a materialidade nos abraça, né, Joel? Sim. E muitas vezes nós não temos força de sair desse abraço, né? E aí é que nós rodamos, né? Meu amigo, a produção, tu sabe que a produção... É tirana, né? Tirana. Ela disse que terminou. Mas se tu quiseres, Joel, deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, isso eu peço para todos os meus convidados e convidadas, por favor, aquela câmera ali é toda tua, fica à vontade. Eu vou encerrar com uma historinha que eu aprendi vendo uma palestra de Haroldo Dutra, né, que é um palestrante fantástico, e que ele conta a seguinte história, né? Alguém quer fazer um bolo, né? E aí escolhem 3 ingredientes. Escolhe a cenoura, por exemplo, escolhe a farinha e escolhe os ovos. Bate isso no liquidificador, né, e a partir disso monta-se o bolo. Quando está fazendo isso, vem lá o mestre, né, o mentor, e diz assim: agora tira a cenoura daí. Não consegues, né? É quase que impossível tu tirar a cenoura depois daquela mistura toda feita. Quando nós estamos nas aflições, a gente não se dá conta que por trás disso há uma leizinha que é talvez a mais fundamental. Todas são, né? Mas aqui muita gente não se dá conta dela, que é a lei de justiça, amor e caridade. E como é que Deus procede quando nós estamos sofrendo? Ele bate no liquidificador a justiça, mas o amor e a caridade. Então, aqueles sofrimentos que nós estamos passando, né, nós precisamos sempre nos lembrar desta mistura de bolo que é justiça, amor e caridade, tudo junto. Não há como nesta justiça de Deus se extrair o amor e a caridade. Então, quando nós estamos sofrendo, nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar que Deus Deus não é bom, Deus é a bondade, Deus é o substantivo. Nós é que temos a bondade, enfim, alguma coisa, mas Deus é a pura bondade. Deus não é inteligente, Ele é a inteligência. Se nós começarmos a pensar assim, a cada dia que nós nos apropriarmos destes conceitos, né,
do excelso que é Deus e que ainda a gente não tem toda a compreensão, a gente vê que a nossa vida vai se tornando mais leve, a gente vai pensando melhor a respeito das nossas dores, compreendendo melhor o que se deve ou não se deve fazer, e com isso, né, a felicidade, ainda que relativa, começa a tomar a passo e passo, né, a nossa vida, e nós conseguimos, enfim, evoluir sem, né, o grito do desespero, porque, né, não precisa, Deus está sempre junto, é isso. Gente, e com essa, eu não sei se digo mensagem ou digo historinha, que na verdade foi uma grande história, né, Joel? Sim. Puxa, olha, eu não conhecia essa, eu gosto muito do Haroldo também. Não é parente, Haroldo? Dutra. Não, é Dutra, não. Mas é... não ele é mineiro, eu sou gaúcho, enfim, muito não bem. tem... Gosto muito do Haroldo. E com esta mensagem, meus amigos... caramba, Joel, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo sobre essa coisa que aflige tanto a todos nós, que é as dores e as aflições. Muito obrigado mesmo. Tá? Gente, estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 8 anos. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. E Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o corpo para tocar o sagrado. Gente, desculpa a escorregada, muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.